Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um livro chamado A História que Nunca Contei. A História que Nunca Contei chegou por aqui graças à parceria que o canal tem com a editora Dark Side Books. Esse é um lançamento do selo Dark Love, um selo que conta com histórias somente de escritoras mulheres. E no caso desse livro a gente tem uma figurinha conhecida do selo Dark Love porque a gente está falando de um livro escrito pela Kimberly Bradley, a mesma escritora de A Guerra que Salvou a Minha Vida, que vocês sabem que é um livro que eu gosto muito, que é um livro que eu tive medo de iniciar a leitura porque tem aí a temática da guerra, da Segunda Guerra envolvida, muitas coisas acontecem ao longo dos dois livros, mas é uma história incrível, é uma história maravilhosa, uma história cheia de mensagens, é uma história que aquece aí o nosso coração e a gente vai ter muito do que a gente viu lá nos dois livros de A Guerra que Salvou a Minha Vida, aqui também, porém com um contexto totalmente diferente, que eu vou explicar pra vocês ao longo desse vídeo. Então, como nos outros dois livros que a gente já conhece da autora, aqui a gente vai ter uma história narrada por uma criança. A nossa narradora é ninguém mais, ninguém menos do que a Della, uma garota que não tem papas na língua, que não leva desaforo pra casa e que se mete em bastante enrascadas e que faz a gente aí dar algumas risadas ao longo do livro. Porém, a gente vai descobrir que a Della e a sua irmã Suki, elas estão morando em um lar temporário. E esse livro vai contar então a história das duas, vai explicar como elas foram chegar nesse lar temporário, por que elas tiveram que passar para chegar até ali e o que possivelmente pode acontecer ali no futuro delas. Não quero dar muito spoiler para vocês, mas somente para contextualizar e vocês entenderem o que a gente vai encontrar aqui nesse livro. A Della e a Suki, elas vieram de vivências bastante problemáticas, porque a mãe das duas não somente era viciada em drogas, como também produzia ali em banheiros de hotéis aleatórios. Isso se estendeu durante muito tempo até que, explodindo um dos banheiros de um hotel, a polícia encontrou a mãe e encontrou as meninas junto, prendeu a mãe, levou a mãe embora e as meninas ficaram com ali um padrasto que todo mundo acreditava que era o pai das meninas. Só que não. Tudo indica que ele era um caminhoneiro, nunca estava em casa, as garotas tinham que se virar sozinhas ali ao longo da semana e ele só chegava então nos finais de semana. Somente por esse contexto vocês já conseguem imaginar que a situação não era nem um pouco agradável, que o contexto em que elas viviam não era propício para o desenvolvimento delas como crianças ali, como seres humanos. E além disso tem muito mais que eu não contei para vocês porque acho que é bacana o leitor descobrindo aos poucos, como a gente vai descobrindo e vai entendendo aos poucos como realmente era a realidade da Suki e da Della, até que elas ali chegam neste lar temporário com uma moça que realmente cuida delas do jeitinho dela, que se importa com elas e que vai trabalhar ali os sentimentos de confiança, os sentimentos de autoestima e N outras coisas para que essas duas meninas que sofreram tanto na vida delas e que não têm ali a menor estrutura emocional, psicológica e também não tiveram nenhuma estrutura ali familiar para que conseguissem lidar com o mundo, comecem a aprender a lidar com o mundo. E essa é uma história muito bonita, assim como é A Guerra que Salvou a Minha Vida e que é um queridinho de muitos, que conquista cada leitor que se arrisca ali por aquelas páginas. A História que Nunca Contei é aí outro queridinho pra gente guardar no coração e indicar de novo e de novo. Isso porque a Kimberly, ela vai mostrar e vai comprovar pra gente algo que a gente já tinha visto nos livros anteriores, que é o fato de que ela consegue transformar histórias difíceis, complexas, profundas, cheias ali de traumas e assuntos polêmicos que muitas vezes a gente não vê sendo trabalhados de maneiras empáticas, respeitosas e principalmente que conseguem transmitir as mensagens que realmente se espera transmitir com aquelas histórias, porque muitas histórias acabam indo pro lado do vamos chocar o leitor, vamos aí mostrar a que ponto o ser humano consegue chegar e no final das contas a emoção que o livro evoca no leitor não é aquela que talvez o escritor tivesse pensado
a princípio. Mas a Kimberly Bradley sabe muito bem como trabalhar a empatia, como trabalhar o respeito, como trabalhar a conexão do leitor com a história e como mostrar pra gente que essas coisas acontecem, mas que é possível realizar N ações para reverter esses processos que já estão em andamento e para se atentar para que isso que a gente vai ver aqui nesse livro e em outros livros também não aconteça mais. Como eu comentei no começo desse vídeo, a Della é uma personagem incrível, ela é engraçada, ela é razoavelmente otimista, ela sempre tá tentando o melhor, apesar de cair nos mesmos erros de novo e de novo e de novo. Afinal de contas, a gente tá falando de uma criança e é normal que ela vá cometer erros, porém a gente vê que a Della ela tenta sempre fazer o melhor, mesmo que o melhor dela não seja aquilo que a gente esperava a princípio. Mas ao mesmo tempo que ela vai errando, ela também vai aprendendo e vai melhorando muito, e a gente vai aí torcendo por ela, vai descobrindo coisas com ela, vai aprendendo com ela também e vai rindo com ela em diversas situações, seja ali por conta de nuances sociais que talvez ela não entenda muito bem, como o fato de que quando você vai visitar a casa da sua amiguinha, você não pode sair abrindo a geladeira e descobrindo quanto de comida que a sua amiga tem, até aspectos como ela saber entender que às vezes as pessoas elas vão precisar ali ficar sozinhas, lidar com os seus problemas sozinhas e que as pessoas podem voltar e pedir ajuda dela quando elas precisarem. A gente consegue entender muito bem por que a Della e a Suki agem do jeito como agem e a gente consegue perceber como elas vão mudando ao longo do livro, como elas vão evoluindo, como, a partir do momento em que elas vão mudando ali de realidade, são inseridas em contextos mais favoráveis, mais humanos, mais empáticos, mais respeitosos, elas mesmas começam a mudar e pensar diferente. Claro que isso não é um processo fácil, isso não é um processo que acontece de uma hora para outra, mas é muito bacana a gente acompanhar aí a transição, a evolução das duas personagens, principalmente a Della, que é a personagem mais nova, mas também a Suki, que é uma personagem adolescente, que já lida ali com as coisas de uma forma diferente, que passou por traumas muito piores. Eu sei que a gente não pode comparar traumas e coisas difíceis, mas que teve que aí enfrentar coisas um pouco piores do que a Della, e a gente vai acompanhar também um pouquinho aos olhos da Della essa trajetória da Suki, vai entender aí por que ela é do jeito que ela é e o que ela precisa enfrentar para poder melhorar e superar ali as coisas que aconteceram com ela no passado. Uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu li A Guerra que Salvou a Minha Vida é o fato de como a Kimberly consegue contar histórias por meio de personagens crianças que enxergam o mundo de uma maneira e como essas histórias, narradas por esses personagens crianças, porém criados por uma pessoa adulta, fazem sentido para o leitor enquanto histórias de crianças narradas por crianças. É por conta disso que os livros da Kimberly, apesar de serem ali difíceis, apesar de possuírem bastante temáticas ali complexas, muitas vezes polêmicas, às vezes difíceis de serem trabalhadas, não são tão pesados, não são tão polêmicos, não são tão difíceis quanto poderiam ser. Isso porque a escritora ela tem um tato fenomenal para criar suas histórias, ela realmente entra ali em como talvez tal personagem criança pensaria, como ele agiria, o que se espera desta criança que passou por estas coisas. Ao contrário do que a gente enxerga em vários, e eu digo isso porque eu já li vários livros, em que o personagem principal e narrador é uma criança e a história que ele está narrando não parece nada estar sendo narrada por uma criança, mas sim ali, sei lá, um adulto que pensou, não vou inventar aqui que a criança está contando sua história, e não parece coisa nenhuma que a criança está contando história nenhuma, parece que quem tomou ali a voz da criança foi o adulto e
A criança tá ali como um fantoche. Nos livros da Kimberly isso não acontece, a gente realmente tem a sensação de que é uma criança contando a história, de que são situações vivenciadas e observadas por crianças, e isso é incrível. Não é surpresa pra ninguém que eu sou fã de carteirinha da Kimberly Bradley, que eu defendo ela e que eu indico os livros dela pra todo mundo. E não será surpresa pra ninguém quando eu disser que este livro é sim muito bom, eu vou defendê-lo e vou indicá-lo pra todo mundo, porque ele conta com mensagens e reflexões importantíssimas, porque ele trabalha com situações que acontecem aqui na vida real de uma forma bastante respeitosa, de uma forma bastante didática, de uma forma que faz o leitor pensar, mas que não precisa chocar ninguém, que não precisa ir avançar todos os limites para fingir que está conseguindo fazer o seu leitor pensar em alguma coisa, porque às vezes esse extrapolar os limites não causa coisa nenhuma, não causa reflexão nenhuma. Muito mais choca e deixa ali o leitor todo embasbacado e não produz nada ali na cabecinha dele. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade de realizar essa leitura, leiam, confiram, vão atrás desse livro, porque ele vale a pena e porque a gente precisa falar e a gente precisa estar atentos para as coisas que são relatadas aqui. Porque ao contrário aí dos mundos de arco-íris que algumas pessoas vendem, isso ainda acontece, isso está acontecendo agora, e se a gente não abre o olho, se a gente não presta atenção, muitas vezes a gente acaba permitindo que continue acontecendo. E eu espero que ninguém aí precise se sentir culpado por não ter percebido que certas coisas estavam acontecendo ou por não ter feito algo quando poderia ter feito. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu A História que Eu Nunca Contei, se você já ouviu falar desse livro, se você já ouviu falar na famosa escritora, maravilhosa escritora de A Guerra que Salvou a Minha Vida. Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.